Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, onde eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin, minha querida co-apresentadora que está de férias nesse momento, entrevistamos convidados muito especiais toda semana aqui para falar de um assunto que a gente é apaixonado, assim como vocês, livros. Mas não só livros, outros também assuntinhos que a gente adora. Na semana de hoje temos uma convidada muito especial, porque não é só uma escritora, podcaster, influencer, roteirista, mas também uma querida amiga minha, e ela está publicando recentemente, acho que faz alguns 2 meses, um livro em coautoria com seu filho, o Arthur, coisa mais linda do mundo. A gente vai falar sobre ele, vai falar sobre outros assuntinhos, outros livros que ela já escreveu, seu podcast. Camila Frender, maravilhosa, bem-vinda ao Daria um Livro mais uma vez. Ai, amei, tava com saudade de vir aqui, né? Porque te ver eu vejo sempre. Exatamente. Primeira vez presencialmente aqui no Daria um Livro. Vamos lá, começando com uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui, que é a seguinte: conta a sua relação com os livros. Eu sei que você tem uma mãe leitora, que ela é maravilhosa, uma fofa, que por é sua sinal. Fã. Sim, muito Manda fofa, inbox todos os dias. Um beijo, querida. E conta pra gente, então, como é que foi isso, assim, se você era uma criança leitora, ou se foi algo mais tarde. Não, a minha mãe brinca que eu sempre tive muita vontade de ler. E até quando eu não sabia ler, que é aquela fase, né, que os pais deitam na cama para ler a historinha pro filho, ela lia e depois eu comecei a eu querer ler mesmo sem saber ler. E ela falou que era uma graça, porque às vezes o livro tava de ponta cabeça, sabe? E eu tava atuando. Atuando, criança Raul Gil, né? Que já vai ali se apresentar, e eu ficava, aí o coelho foi não sei o quê, e virava a página. E ela lendo o livro dela. Então, meu pai sempre chegava muito tarde do trabalho, publicitário e tal. Então era uma rotina nossa, né? A gente jantava, nós duas. A gente ia pro quarto dela e cada uma lia seu livro. Depois, quando eu aprendi a ler, ficou bem mais legal. Aos 15 anos. Eu aprendi super cedo, por essa curiosidade que eu tinha, essa vontade. E tem uma história muito engraçada, porque eu era muito pequena e eu já sabia ler, já estava juntando ali as sílabas. E a gente morava no Morumbi e teve uma vez que escreveram um palavrão num muro. E a gente passava de carro e era um palavrão grande. E depois juntando. E aí eu ia passando, eu, né, fazendo a leitura. E aí a minha mãe ficou tão transtornada com aquilo que ela começou a mudar o caminho pra voltar da escola. Pra eu nunca conseguir Mandou ler. pintar lá, seu pai pintar um dia o negócio. Amigo, ela foi pintar. Não! Ela comprou uma lata de tinta e pintou o palavrão, porque ela falou, essa criança tem, sei lá, 4, 5 anos, já consegue ler, ela vai ler isso, vai perguntar o que é. Eu não sei o que é. Então eu fui sempre muito interessada por livro, por ler e tal, e sempre teve a minha casa sempre foi muito silenciosa. Minha casa não era aquela casa que tinha sempre uma televisão ligada. Sua filha é única também. Não tinha irmãos. Como eu falei, meu pai saía cedo, voltava à tarde. Então, hoje em dia, o que eu mais sinto falta da minha rotina é o silêncio, porque eu fui arrumar, né? Já tô no segundo marido, que eu acredito muito no amor. Aí tenho enteada, tenho filho, 6 pets. A minha casa não tem 1 minuto de silêncio. Eu sinto muita falta dessa casa que não tem nenhum barulho. E a minha mãe, eu sempre, o tempo inteiro, eu tenho lembranças da minha mãe lendo. Em viagem, no avião, em casa. Se eu vou na casa dela, tem sempre ou o Kindle dela, ou um livro ali. Então, era uma coisa que não tinha como fugir, sabe? Tava muito presente. Engraçado isso falar do silêncio, porque pra mim foi muito oposto. Eu cresci numa casa com 2 irmãs mais velhas, pai, irmã, lotado, sempre gente, né? Animais, a vida inteira. E agora, pela primeira vez, eu mudei pra minha casa, sozinho, né? Apesar do namorado estar sempre lá, mas sozinho. E tem muito silêncio, isso é muito gostoso. É muito bom, né? Eu sinto falta. Aí eu aluguei uma sala, né, de escritório, sim, que eu já que é na frente de casa. Literalmente. Eu acho que é só pra eu conseguir ter esse momento. Poder escapar um pouquinho. Maravilhoso. E conseguir ler também em paz. A minha casa não dá. E disso de leitora, como é que veio a ideia de escrever? Porque você escreve roteiros já há muito tempo,
né? Como é que veio essa ideia de escrever roteiros e depois escrever livros? Não, eu comecei com livro, depois roteiro. Ah, é? Eu fiz primeiro um blogspot, que estava na moda ali em 2007. E era um blog de crônicas, diferente do que estava acontecendo, né? Que era o começo do Look do Dia, das blogueiras. Eu não tinha imagem, né? Eu só tinha texto. E era um lugar mais para desabafar o que estava acontecendo. Não tinha muito... Foi até a orientação do meu analista, porque eu tinha muita dificuldade de falar na sessão de análise. E aí eu preferia escrever. Aí eu chegava com um texto. Ele fala, lá vem. Ele fala, aí, lá vem a maluca. E aí ele falou, por que você não faz um blog, né? Você escreve de uma maneira tão engraçada e você se explica tão bem na escrita. E aí eu fiz Parece Filme, mas é vida mesmo. Aí uma editora independente encontrou o blog e transformou ele em livro. Pegou X textos e aí foi meu primeiro livro, que eu acho que foi 2011. Aí eu estava trabalhando com pesquisa de mídia, comecei a falar, não, quero trabalhar com escrita. Aí comecei a fazer freela como redatora em agência, que era super legal. E um diretor de uma produtora achou meu blog. E o meu primeiro trabalho de roteirista foi só diálogo. Porque eu punha muito diálogo no meio dos meus textos. E é muito estranho, porque eu nunca ponho diálogo no livro, né? Mas só desculpa interromper. Porque o blog era uma coisa meio pro analista, né? Uma coisa mais sua. Mas começou a ter bastante acesso. Ele viralizou. E aí todo mundo achou e virou aquela coisa do boca a boca. Então tinha pessoas que eram próximas e que liam que eu morria de vergonha, sabe? Porque eu escrevia de menino que me deu fora. Essas coisas assim. E aí esse diretor pediu pra eu fazer diálogos pro filme dele. E aí eu falei, pô, tem mais esse caminho, né? Porque no fundo eu tava tentando descobrir como que eu ia ganhar dinheiro na escrita. Aí eu fui fazer uma pós em roteiro. Fiz a pós em roteiro, que foi super legal, porque foi onde eu conheci pessoas do meio, porque eu não era desse mercado, né? Aí comecei a fazer roteiro pra TV. Então fiz um monte de reality show, que eu amo. Quase fiz de férias com um ex. Maravilhoso. Seria um grande sonho, mas eu tava muito grávida, não dava. Nossa. Mas aí fiz roteiro e tal. E aí comecei a produzir conteúdo para outras pessoas, né? Então, como Ghost, né? Fiz livro para YouTubers, então ninguém sabe livros que eu fiz, porque você não pode contar. Não posso contar. Ghost. Eu dou o ghost levar nesse pro momento. túmulo. Não pode. E aí, me juntei com a Jana e a gente fez 2 livros juntas. Como eu já estava em roteiro, a gente conseguiu adaptar um livro para peça de teatro, que é uma peça que a Monique Alfradique faz muito bem, é super divertida. Acho que estava em Campinas, agora não sei onde está. E aí fui descobrindo... Fala o nome, é o da vida louca. Como ter uma vida normal sendo louca é o livro. E Quase Normal é a peça. E aí comecei a conseguir ganhar dinheiro só escrevendo. Aí que eu larguei meu trabalho de pesquisa de mídia, porque ele era o que pagava minhas contas. E aí virei freela desde então. Então nessa vida louca, né? Que você acha que Já é de freela mês que vem não vai rolar, né? Você tá sempre em pânico. E não liga há um pro estabilidade, outro. né? Tá ruim aí de publi pra você, né? Fica todo mundo maluco. Como está o seu engajamento? Eu e a Camila, a gente tem o mesmo agente, Bruno Porto, maravilhoso. Então a gente fica se perguntando, né? Bruno, sou só eu que tô ferrado aqui? Nossa, como é que tá? Não, é o mercado, relaxa. Não, e o Bruno... Eu comecei a trabalhar com ele porque o Bruno era o meu editor dos livros. Então o Bruno cuidava de mim como autora. E aí, é você que me apresentou ele. Nossa, eu fui mandando todo mundo pro Bruno. Todo mundo que eu via que tava ali enlouquecendo, falava, fala com o Bruno. Vamos enlouquecer Bruno, ele. Terapeuta e a gente. O seu último livro, que é muito fofo. Inclusive, cadê ele pra gente mostrar ele? Tá aqui, pera. Eu fui comprar... Porque eu entrei no carro e esqueci. E eu comprei o meu, mas tá com o meu sobrinho. Eu vou abrir o presente. Abre. Ai, era pra Sofia. Sofia, tô abrindo seu livro. É pra gente mostrar aqui. Eu acho que dá pra dar o truque depois. Dá. Aqui, ó. Ah, Kibe. que fofo. Ó, que é o Kibe, a formiga corajosa, que ela escreveu
em coautoria, basicamente, com o seu filho, o Arthur, que é a coisa mais fofa do mundo, Foi. e com ilustrações da Juliana Aigner. Falei certo? Juliana Engner. Aigner. É. Aigner. Pode abrir, será? Pode. Tá muito fofo, gente. E aí, ele foi escrito a partir do que o Arthur falava com você, né? Dos diálogos dele com você, dos medos Foi. que ele tinha de dormir Eu acho no que escuro. a Kibe chegou na nossa vida como chega um amigo imaginário, né? Então foi aí. Tem criança que tem amigo imaginário, tem criança que não tem. Eu tive também. Eu também. Você teve também? Até hoje. Minha família fala. É a Pamela. Jura? Eu não tenho até hoje, mas a gente brinca que a Pamela existe até hoje. Eu não sabia. Sim, acho que eu nunca falei isso. Nunca? Nunca. E eu tenho uma gata Pamela. É mesmo? A última que eu adotei é a Pamela. Gente. Fui buscar a Pamela em Tatuí, que ela nasceu num motor de carro, eu arrasada. E o Codré falava, a gente já tem 5 pets. Eu falava, só ela, vai chamar Pamela. Amei o nome. Arrasada Me traz era. muitas memórias, Pamela. Então, a Kibe é a amiga imaginária do Arthur. E eu achei muito interessante porque ele me contou que ela era uma formiga. E eu achei muito bom, Veio né? dele essa ideia de ser. Veio. Ele andava assim pela casa, Aqui, a amigo. formiguinha. Carregando. Não. E um dia eu olhei e falei, mas o que é isso? Aí ele falou, é a Kibe. Aí eu, quem é a Kibe? Aí ele falou, a minha amiga formiga. Aí eu, ok, né? Já Vamos liguei ficar pro de olho pai. aí. Hi, we have a situation here. Já tentei avisar. E aí, eu achei engraçado e eu trouxe a Kibe pra nossa vida. Então, tinha lugar na mesa. Ele chegava e falava, quem mais vem comer? Ué, a Kibe não tá com você? Aí ele, é. Aí a gente ia viajar, a Kibe ia junto. Aí a Kibe tem a mãe também, que não tá nesse livro, mas pro segundo livro eu acho que eu já vou pôr a mãe, que é a Ciara. Todos os nomes são criação do Arthur. Então, a gente tem um grupo, né, da família, que a gente fala sobre o Arthur. E eu comecei a mandar no grupo. Gente, hoje a Kibe chegou em casa voando numa abelha. Tal. Ai, hoje a Kibe escalou o pote de açúcar. Aí quando eu me toquei, se eu juntasse tudo, daria um livro, entendeu? E deu. E aí eu falei pra ele, né? Aí foi quando eu expliquei. Você sabe que a mamãe é escritora? Não. Porque na escola, quando perguntaram a profissão dos pais, ele falou, a mamãe conserta celular. O que é horrível, né? Porque a mamãe tá o dia inteiro assim. Então já foi uma indireta pra mim. Aí ele falou, eu falei, a mamãe é escritora. Peguei meus livros, aí mostrava a foto atrás. E ele falava, uau! Você nunca tinha mostrado? Não, foi com a Kibe. Aí eu falei, você quer tentar fazer o livro da Kibe? E fiz no papel sulfite. Grampeei, e aí então eu tenho esse boneco até hoje, que foi pra editora. Então eram desenhos dele, com frases que ele mandava eu escrever. Então a gente fez esse primeiro livro. Aí vendi a ideia pro pessoal da companhia. Aí achamos a ilustradora. E foi muito doido ver ele acompanhar, porque a criança é muito imediatista, né? É sempre... Nossa. O livro tá pronto? O livro tá pronto? Demora, é um processo que demora, né? Cara, demora pra caramba. Então, era assim, ele foi aprendendo o tempo das coisas. Eu achei isso muito bonito, sabe? Então, assim, olha, agora o nosso texto tá ok. Posso ler pra você como ficou o texto final? Aí ele parava assim. Muito bom, mamãe, tá muito bom, é isso aí. Aí agora, o que faz? Agora vai pra ilustração. Aí, só pro pessoal de casa saber com quantos anos ele tá. Ele tá com 5, a gente começou a falar da Kibe aos 4. Aí veio o primeiro teste de ilustração. Aí ele, meu Deus, é igualzinho o meu quarto. Porque tem o quarto do menininho que a Juliana viu pelas fotos e foi fazendo, né? Então ele foi acompanhando. E agora? Agora a gente vai resolver a capa. A capa, não, vai demorar uma semana pra mandarem a capa. Então, Se a gente já fica ansioso, imagina a criança. Não, o dia que ele pegou o livro na mão, era um sonho. Porque ele falou, meu Deus, 4 meses depois eu tô com a Kibe aqui, né? E como é que foi pra você escrever, né, pro público infantil? Porque o seu humor, ele é muito do adulto, da vida Totalmente. do adulto, né, dos medos, das noias, dos conflitos internos. Como é que foi, então, pensar, como é que eu vou escrever pra uma criança? Eu acho que o meu humor é de adulto porque eu sempre li
pessoas que eu achava que tinham um humor assim, tipo Antônio Prata, sabe? Que escreve uma crônica que fala do dia a dia, do cotidiano, mas tem sempre um cinismo ali atrás. Então, era o produto que eu consumia. Para escrever infantil, eu consumi esse produto. Então, eu comecei a pesquisar o que estava dando certo. E ler tudo a respeito daquilo. Então, eu virei uma grande leitora de livros de ali 5, 6 anos. Para entender qual que era o ritmo, o tamanho das coisas. Tinha uns que rimavam, eu saquei que não era minha, né? E essa coisa que a gente quis fazer do caminho da formiga, né? Que eu achei muito legal. Porque o exercício de você escrever, tá vendo? Ele vai... Você vai lendo a história no caminho que a Kibe vai fazendo. Então, a criança fica lendo uma coisa assim. Porque o desafio de você produzir um livro infantil é você também entender que você precisa ter o lado lúdico e o lado de imagem. Então, eu achei muito mais difícil do que só... Não é só pensar no texto, né? Pensar como que prende a atenção da criança. E assim, que frase legal eu vou ter que é possível de gerar uma ilustração interessante. Tem que pensar isso também. Que a mãe vai ler, ou a criança que já sabe ler vai ler e vai ver aquilo na hora. E tem que ter uma mensagem legal também, né? Uma mensagem legal. A mensagem Aqui tem a da coragem, né? A mensagem veio muito fácil porque o Arthur começou a usar a Kibe para medir o próprio medo. Então, a gente ia num parquinho. Mãe, você acha que a Kibe consegue descer aquele escorregador bem grande? Entendi. Consegue, filho. A Kibe com certeza consegue. Então, se a Kibe consegue, eu vou conseguir. Entendeu? Aí eu fui percebendo isso. Era uma forma de não falar dele, falar da Kibe. Porque a Kibe não consegue, tá bom. Tô com medo. Você acha que é perigoso? Né? Era essa consulta. E aí, conforme eu ia lendo sozinha o livro infantil e lendo com ele, toda noite eu comecei a ler 3 livros. Às vezes a criança é exausta, né? Acorda, filha, acorda. Filha, a gente está trabalhando, né? Aquela bem maluca. Eu percebia que eu li uma coisa e ele automaticamente perguntava: cadê a abelha fazendo não sei o quê? E eu, tá aqui. Aí eu comecei a pensar, putz, eu tenho que escrever e a criança tem que achar o que eu tô falando. Né? Então é muito mais completo a coisa, porque eu preciso animar aquilo, né? É bem doido. E aí eu encontrei a Ju, que, cara, ela foi muito rápido, assim. Eu achei que ia demorar horrores. Não tenho ideia como que é esse trabalho de ilustração. Cada página é tanto detalhe, né? Ela manda um geralzão mais cru do que ela pensou. Ó, tá vendo? Então, essa página é a que mais eu acho que ela conseguiu fazer isso. Porque a gente vai lendo, aí ela fala assim... Lembrou de uma vez que carregou sozinho uma folha gigante. Aí a criança tá, cadê? Aí você tá aqui. Aí, depois contou sobre o dia que pegou carona em uma abelha. Tá aqui. Você tá vendo? Vai acompanhando a história com o local do texto. Aí ela encontrou uma minhoca gigantesca. Tá aqui. Então, essa página, ela fez isso muito bem. E aí, quando o livro chegou, eu fui lendo com o Arthur, ela... aqui, na abelha. A abelha, na época, não tinha nome, mas agora ela já tem. A abelha é a Zizi. Ela é muito fofa, essa abelha. Então, eu tô fazendo 2, né, já, da Kibe. Olha ela aqui, gente, fofa. Grandona aqui. Tá fazendo 2 já? Eu já mandei o primeiro rascunho pra... Gente, vai virar autora de livros infantis. Eu acho que eu vou, sabia? Sério? Eu tô amando, achei muito legal. Que bom. E o lançamento é muito fofo, porque... tem umas crianças. E ele lá autografando. Ele autografou. E aí vem a criança com o livro, sabe? Você conta, assim, você que escreveu. Escrevi. Na verdade, as mães são suas fãs e levam. Ela fala, lá, filho, pra encontrar a Camila. E vai muito professora. Vai de, eu vim porque eu dou aula pra crianças de 6 anos e tal. Então, um outro universo, né? É um outro universo. E daí, lógico, vai seguidor também. E aí tem gente que fala, é pro meu sobrinho. Tá? Aí passa 5 minutos e fala, é mentira, é pra mim, eu não tenho sobrinho. Eu falo, tudo bem. Às vezes eu vou lançar em Campinas, eu falei, gente, pode levar outro livro, um livro velho, livro que não é meu, que você quer que eu faça um desenho, pode levar, não precisa. Só enche o evento, por favor, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, e aí, eu quero gravar um Noia, posso falar disso? Pode. Com você e com o Rafa Montes, eu já falei com o Rafa, ele topou, justamente sobre isso.
Que do aniversário que não quer ninguém. Eu sempre tive essa noia, meu Deus. Eu quero fazer isso. Eu acho que eu nunca quis fazer um casamento porque eu tenho medo de nem o noivo ir, sabe? Chego eu inteira gente. montada de branco e todo mundo fala, tipo, cara, a gente não tá achando o André. Né? Quando sair esse episódio, já vai ter sido meu lançamento, que ainda não foi. Então, ainda já vão saber se foi um fiasco ou não. Amigo, não vai ser, eu juro pra vai? você. Leva sua mãe? Eu vou, eu já falei que eu vou. Mas Ó, você leva sua mãe? Vou levar minha mãe, vou levar o Codré. Eu começo a fazer essa contagem. Antes de dormir, Pô, você vai já deu começar. Tipo, tem minha família. minhas irmãs, meus pais, a Camila, a mãe. Aí quando você chega ali em 22, você começa a Você fica mais respirar. tranquila, né? Tá. É verdade, já gostei. Só da sua família já ajudou. O pessoal aqui do podcast também, todo mundo vai... Ia ser o primeiro lançamento. Não, eu tô bem nervoso. Amigo, é horrível, você vai ficar sei. muito mal. Eu tô desesperado. Porque a Kibe, eu acho que foi meu 6º. Então você já tá, tipo, pelo menos eu tenho outros que não foram fiascos, se ninguém viu. Mas eu sempre acho que eu já passei meu auge. Será que tem figurante que eu posso levar? Uns figurantes só pra ficar lá assim, na fila e volta pro fim da fila. Quanto você quer gastar? Vou ver o budget da editora. Mas, passando agora pro humor, porque estar com você sempre dá muita risada. Como é que é hoje em dia fazer humor, né, pra adulto? Porque a gente tem muito esse medo de ser ofensivo com alguém, né? De falar algo que não devia, de ser cancelado. E ao mesmo tempo também não pode ser aquele... Você não pode eliminar o humor, né? De ficar uma coisa extremamente politicamente correta. Eu sou a favor do politicamente correto, mas não uma coisa extrema, sabe? Como é que é isso, assim? Como é que é? Porque você é muito espontânea, né? Então, você tem esse medo, você pensa antes de fazer humor. Como é que é esse processo pra você? Eu acho que a gente vai atualizando o nosso humor, né? Então, lógico, se eu pegar textos meus antigos, eu até reeditei-o como Ter uma Vida Normal Sendo Louca, porque tem piadas que estavam lá que não cabem mais hoje em dia. Foi um livro que eu escrevi em 2011, né? Então, eu acho que aí eu não vivo mais com o medo de ser cancelado o tempo inteiro. Acho que tenho ouvintes, seguidores muito legais, né? Então, já cometi... gafes ali de usar uma palavra que não se usa mais, ou uma expressão que hoje em dia é considerada capacitista, coisas assim já aconteceram, mas aí é uma preocupação de me atualizar. Mas o que me atrapalhou mais por muito tempo não era o medo do cancelamento da internet, mas sim o medo do julgamento das pessoas próximas. Então, da minha mãe ler e ouvir alguma coisa, do meu namorado ler e ouvir alguma coisa. Isso sempre foi muito mais difícil pra mim do que o desconhecido. Assim. Ter medo de ser cancelada porque falei alguma coisa. Entende? Eu acho que assim, eu não sou perfeita, eu vou falar coisa errada, lógico, minha intenção nunca é magoar ninguém, mas eu aceito ser corrigida, aprender, né? Tenho essa preocupação em me atualizar. Agora, quem tá próximo, ouvir alguma coisa, alguma história, ou se sentir exposto por tabela, sempre foi uma preocupação muito maior pra mim. Então, eu já fiz vários combinados de família não me ler, não me ouvir. De você pensar assim, não vou falar isso porque senão minha mãe vai escutar isso. Aí isso vira um lugar de bloqueio. Sim. Isso vira também um... Nossa, eu não penso isso, sabia? Que bom. Olha que doido, eu já tive muito. Eu nem penso que eles assistem. Não, pra mim já acontece assim. Eles assistem. Sei lá, a gente vai falar sobre, não sei, paternidade. Aí eu faço uma crítica a respeito de alguma coisa generalizando o homem, o pai. E aí eu tenho medo de chegar em casa e ele achar que foi uma indireta pra ele. Você entendeu? Entendi. Ou eu falar alguma coisa da minha infância e a sua mãe ver. E a minha mãe achar que isso me causou um trauma e, putz, vir me pedir desculpa e não é nada. Eu só tava tentando contextualizar uma história. Mas agora pensando assim, na hora de eu escrever o livro, tinha coisas que eu falava, vou colocar isso, meus pais vão ler isso, sabe uma coisa assim? É isso. Não é nem pelo outro, é realmente as pessoas próximas. E no fim, o livro tem muitas coisas que ninguém sabia. Então, sim. Foi uma descoberta para meus pais de várias coisas também. Então, porque acho que foi a sua primeira escrita e tal. E é uma coisa pessoal, né? Também. Eu já tive isso e... O adulto assim, madura nem sempre,
que eu lancei um pouco antes de me separar, várias coisas eu tentei omitir, porque como a gente já tava numa crise... Iam achar que era do seu relacionamento. Sabe? Então foi por isso e tal. Então essas coisas me bloqueiam muito mais, né? Do que... Graças a Deus eu nunca tive um grande cancelamento. Eu acho que eu já falei besteira por aí, já fui corrigida, já pedi desculpa, já reeditei programa e tal. Mas eu não passei essa loucura que outras pessoas passam, né? De um linchamento, que deve O ser... tribunal da internet. Né? Deve ser super difícil. E voltando agora um pouco pro Arthur e maternidade, você é uma mulher com a cabeça muito aberta e acredito que você passe isso também pro Arthur, né? Na criação dele. E a gente vê até livros, né? Que tratam de temas que às vezes são difíceis de conversar com o filho. Então tem... Né, eu passei, por exemplo... pela experiência de conversar com meu sobrinho sobre me assumir, né? Que Sim. O tio Pedro, que eles me chamam de Dodi, tem um namorado homem. Tem livros, eu dei livros para eles que tratavam disso de uma certa forma para criança. Né? Tem livros sobre morte, como você trazer o luto para uma criança. E recentemente o Arthur perdeu uma pessoa querida, que é a avó dele, que é a Rita Lee. Como é que foi? Como é que você lida com isso na maternidade, né? De trazer esses temas de difícil, mais sensíveis, não sei se é de difícil, assim, mais sensíveis. Sei. Às vezes o tema é mais sensível pra gente do que pra criança, né? E aí, como é que a gente lida com a gente? Eu acho que o caso da avó do Arthur foi isso, né? Quando a gente foi contar que a gente se juntou, eu e o pai dele... O Antônio estava muito mal, né? Porque, enfim, tinha acabado de acontecer, então ele estava super frágil. E ele o Arthur sabia, né? Ele ia visitar a avó no hospital, ele sabia que a vovó estava dodói. E ele tentava encontrar soluções da maneira dele, né? Mamãe, achei um band-aid, vamos levar que a vovó vai sarar. Umas coisas você fica, ai, que amor, mas putz... Como é que eu vou te explicar direito, sabe? Então ele tentava... a coisa da estrela cadente. Ele descobriu que estrela cadente realiza um pedido. Vamos ficar aqui no terraço para pedir pra vovó sarar? Para que eu vou chorar. Então tem coisas que assim... É muito lindo, é muito inocente. Você não quer que ele perca essa inocência, né? Mas uma morte, uma perda, ela tira um pouco a inocência deles, né? Então eu acho que no primeiro momento ele ficou muito preocupado com o pai. Ai, que fofo. Então, eu até ele fiz... deve pensar nele, né? De você, a mãe dele. Imagina perder uma mãe. Ele fez isso, porque tava eu e o pai contando. E ele falou, a vovó Rita virou estrelinha, aquela coisa da estrelinha, né? E aí, assim que o Tui falou, o Tui começou a chorar. E aí ele abraçou o pai e falou, papai... É muito triste, eu sei que você tá muito triste, mas pensa que você ainda tem eu, a mamãe, o vovô Roberto. E aí começou a falar a família e ele vai pros pets, né? Aí a lista é longa. Cara, ele tem 9 bichos, né? Juntando as duas casas. Então, aí o Antônio até começou a rir, né? Porque não acabava a lista, né? Tipo, a Patolina, o Bibi, o Romeu, o Zig, vai indo. Então ele consolou o pai, entendeu e tal. A gente não quis levar ele ao velório, porque achou que era demais. E aí eu falei, ele vai pra escola, vai se distrair. E aí foi meu erro. Porque quando meu avô morreu, eu tinha mais ou menos a idade dele. Eu fui pra escola e me distraí, né? Vi meus amigos e tal. Depois cheguei em casa, né? Tive de novo aquele baque da realidade. As pessoas tão tristes e tal. Só que quando o Arthur foi pra escola, ele encontrou uma escola em luto. Todos os amigos sabiam. Então, também não foi um dia fácil para ele. E aí, na escola, assim, ele chorou e entendeu que os amigos também estavam tristes e que era uma coisa séria. E aí foi triste, mas foi bonitinho, porque daí os amigos se reuniram e falaram, o que a gente pode fazer que vai te ajudar a passar por isso? Aí, tem uma amiguinha que chamou Olivia, ela falou, já sei. O meu pai tem uma impressora 3D e ele pode fazer uma mini vovó Rita pra você ficar pra sempre. Aí eles chegaram à conclusão que isso ia ajudar. E aí ela fez uma mini vovó Rita de impressora 3D. É muito bonitinho, né? Porque as crianças são mais simples, né? Assim, os pensamentos. Aí eu acho que a gente que complica. E
assim, outros assuntos, né? Ele já sabe que tem pessoas que namoram, meninas que namoram meninas e meninos que namoram meninos. Até tem muitos amigos, né? Porque gays. sempre teve em casa, né? Então teve um dia que eu fui contar pra ele que a gente ia almoçar com o Rosner, que pra ele é um super amigo dele, né? Não é nem meu. E que a gente ia conhecer o namorado do Rosner. E aí teve a pergunta, o Rosner namora menina? Eu falei, namora. Tem menino que namora menino, tem menino que namora menina, né? Ele, tá. Aí ele falou, mamãe, eu não sei se eu gostei. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Você não sabe se eu gostou? Eu não sei se o Rosner ainda vai gostar de mim agora que ele tem um namorado. Era uma outra coisa. Nem pensou na questão. Não, sabe? Sim. Aí foi muito engraçado que esses dias eu fui... uns anos atrás, num casamento junto com o Rosner. Então, a gente tem uma foto do casamento que o Rosner tá de smoking e eu tô de vestido. Aí, como ele sabe que eu já fui casada com o pai dele, agora eu sou casada com o padrasto, ele pegou a foto e falou assim, você também já casou com o Rosner? Aí eu falei, não, filho. Aí a mamãe tava num casamento. Dois casamentos. A mamãe tava num casamento. Por isso que a mamãe tá bonita. Aí ele parou e falou, porque o Rosner só casa com meninos. Então ele já sabe, entendeu? E é normal, natural. Não teve uma coisa, uma grande. Sim. E na minha casa foi assim, entendeu? Eu tinha também uns amigos do meu pai que eram casados, então nunca precisou ter... esse super papo, né? Era uma coisa que tava na rotina da família. Sim, é isso. É muito natural, né? Aconteceu também comigo, com meus sobrinhos. E falando um pouquinho ainda da relação dele, né, com a Rita, recentemente eu escutei o audiobook da autobiografia da primeira dela. Adorei, lá no Esquilo, recomendo. E é impressionante como, né, ela é uma figura importantíssima para a cultura brasileira, né? E por muito tempo. Até eu vi que você falou em uma reportagem que ele herdou dela a paixão pelos animais. É uma loucura. Até aqui uma formiga. E engraçado porque a minha primeira memória com livros é um livro de formiga. Jura? Juro, tá no meu livro, você vai ver. Ai, que bonitinho. Eu também sou apaixonado por animais, então eu adorei ver várias passagens do livro dela em que ela fala de momentos que ela lutou pelos direitos dos animais, né? Muito. E deu essa voz. Como é que era a relação? Né, isso talvez a gente não tenha muito nos livros, então eu quero saber, assim, como é que é a relação da Rita como avó, assim, com ele, assim, como é que era essa relação? Era muito bonitinho. De ver ela passando e ela também, enquanto convivendo com ele, realizando que ele tinha essa coisa de bicho que ela sempre teve, sabe? Então, isso unia muitos dois, assim, era muito legal. E ele, desde muito pequeno, que ele ia pra casa dela e lá tem muito bicho e tal, era sempre esse assunto, né? Então, tinha a hora de dar comidinha pros peixes. Aí, é um condomínio que tem aqueles macaquinhos, né? Que tem o cabelinho assim. Então no fim do dia a gente já sabe que os macaquinhos aparecem para pegar banana. Então, ele super concentrado, cortando pedaço de banana pra ir. Então, era uma coisa que eu acho que ela ficava muito realizada, né? De ver, essa parte ele tem e pra ela era a parte mais importante. E ao mesmo tempo ela sabendo que talvez não teria muito tempo pra ver ele crescer, assim, né? Sim, mas é doido, né? Porque ele tem uma quantidade de informação a respeito da avó, e imagem, e foto. É verdade, que é um privilégio, né? Que, cara, ninguém tem isso, Não. né? É muito doido. E ele reconhecer as fases, né? Tipo, porque são várias fases. Então. Nossa, aqui a vovó Rita tá muito novinha. Aqui a vovó Rita já tá bem loucona, né, mamãe? Sabe? Ele vai... Então ele tem muito material. Sim. Eu acho isso super legal. Por exemplo, meu pai, que faleceu há 11 anos, eu tenho foto. Mas ele não tem vídeo com a voz do meu pai. Né? Ele não sabe... Muita coisa também se foi com ele das histórias dele. A Rita tem 2 livros, né, sobre a vida dela. Tem, isso é muito... E os livros infantis também, Sim, né? A sim. gente lê muito. Então, toda hora, ele faz referências a isso, né? Então, assim, por mais que ele tenha convivido, né, ali 5 anos... São 5 anos que marcaram muito e que ele tem muita coisa. Então, ele vê um ratinho, ele fala... Mãe, é a vovó Rita que inventou o Dr. Alex, né? Ele faz esses comentários, né? Mãe, e se a gente agora adotar um rato, pôr uma roupinha
e um óculos. Aí eu falei, filho, o Dr. Alex tá no livro, porque ele quer o Dr. Alex em casa, entendeu? Ainda essa coisa da realidade e ficção, né, que se mistura. Mas é muito boa essa fase de imaginação. E como a gente é adultos, infelizmente, você tem o seu livro Adulto Assim, Madura Nem Sempre. Que fala sobre essa questão da transição, né, um pouco da pra fase adulta. É engraçado porque esse é um tema que eu gosto muito, porque eu não me sinto muito adulto ainda, sabe? Muito louco isso. Eu tô com 30 anos, eu falo na terapia, eu me sinto com 15, eu acho que a minha pessoa ainda interna tem 15. Eu entro às vezes numa reunião, né, advogado, terno gravata, com várias pessoas, casos milionários. Eu falo, gente, quem vai me levar a sério aqui? Eu sou uma criança, assim, né? Eu me vejo pequenininho naqueles lugares. Eu tô enganando todo mundo. Exatamente. Gente, essas pessoas vão me dar dinheiro, eles são loucos. Eu posso comprar um negócio, né? Isso é muito doido, assim. Quando você se sentiu assim, falou, talvez, não, eu acho que eu sou adulta. Quando eu virei mãe, né? São as responsabilidades, os boletos. E quando você se viu naquele lugar, assim, deu vontade de falar assim, não, eu quero voltar pra onde eu estava, sabe aquela coisa? Eu acho que eu tive um grande baque, que é o começo do livro. Que foi um dia que eu tava parada no semáforo ali, esperando abrir. E um cara chegou, um ambulante chegou e falou... Ô, dona, vai levar pano de prato? Aí que eu tava acostumada com as pessoas me oferecendo o balão do Bob Esponja, carregador de celular. E aí, me deu uma... E daí ele falou o preço, eu não lembro, era, sei lá, 3 por 10. E eu achei baratíssimo, me deu um impulso de falar, quero. E aí, pior, eu falei, o senhor tem pano de chão? Eu falei, acabou pra mim. Quando eu me vi, feliz da vida, que com 10 reais eu tinha comprado pano de chão e pano de prato, e eu tava voltando pra casa realizada, aí eu liguei pra minha mãe. Na hora, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô adulta. Eu pechinchei pano de prato, minha mãe ainda me deu uma bronca que ela achou que eu paguei caro. Então, tipo, não fui uma adulta eficiente. Você não tá tão adulta assim. Então, esse foi o primeiro baque. E, cara, e daí ter filho é resolver uns pepinos muito gigantes, sabe? Acho que quando eu me separei também, eu acho que a frase... Divorciada. A frase, não, meu ex-marido, é uma frase que vem com 40 anos. Vem com as rugas. A frase também, meu atual marido. Porque se tem um atual, tem um ex. Aí ficou inevitável, entendeu? Mas eu tenho essa sensação também de... Às vezes as pessoas falam, né? Que essa coisa que a gente fica sempre discutindo o que é o etarismo, né? Mas às vezes as pessoas falam, não parece que você tem 41 anos. E aí eu não fico pensando, eu tô, né, com cremes e fiz, sei lá, tô com a pele boa. Eu não fico pensando isso, eu fico pensando, que eu sou imatura. É óbvio que não parece que eu tenho 41 anos. Eu sou uma criança e só falo merda. Eu não tenho essa maturidade que era pra ter aos 40. Mas às vezes a gente tem, né? Quando precisa ter... Não tem jeito, eu sou super responsável. Você até ficou brincando que eu sou mega pontual. Não, eu te acho bem adulta. Tá vendo? Eu te acho muito mais adulta que eu. E não, eu sou uma criança. E aí eu posto assim, as pessoas, quando às vezes eu posto minha idade, as pessoas, nossa, você só tem 30 anos. Eu falo, gente, mas como? Eu 30 anos eu acho muito, sabe? Porque eu tenho, então... As pessoas, não, porque você parece muito maduro e tal. Então você fala, nossa, mas... E é isso. Então, no fim, eu acho que são várias crianças convivendo e se fingindo de adultos, né? Porque no fim, um monte de gente deve ter a mesma sensação que a gente. Eu fiz um tema, Todo Mundo é Imaturo, no Noia. E eu chamei a Prioli, porque eu acho ela muito madura. Muito. Foi a Prioli e o Karnal. Nossa! Gente! A hora que eles entraram, que a gente tava em pandemia, então foi remoto, né? Virtual. A hora que eles entraram, de repente eu tava de trança desse tamanho, com 7 anos, falando, oi, gente, obrigada por ter topado. Eu sinto assim. Eu me sinto em reunião, eu me sinto assim, Camila. É muito... E quando pedem sua opinião? Ou quando, sei lá... Sobre um tema, assim, você fala assim, nossa, você tá me... Pra mim, assim, meu sobrinho me chamando de tio, eu já fico, meu Deus, sabe? Você quer saber o que eu tenho pra dizer? Ou quando falam, a gente quer convidar ela pra um bate-papo sobre aí um tema muito, sei lá, trabalho versus o peso da maternidade. Eu fico, cara, o que eu vou falar? É pra falar da minha mãe, né? Eu vou ter que enganar os outros de novo. Sim, então é bom que somos várias pessoas nessa mesma vida. Eu acho. E acho que é engraçado porque no dia a dia você também, como influenciadora, você mostra muito dessa sua vida com esse bom humor. Então dá essa sensação também, tipo, uma cabeça mais jovem. Sim. Né? Uns pensamentos mais jovens.
E falando dessa questão de ser influenciadora, é engraçado, pelo menos eu, né, às vezes eu falo, trabalho com redes sociais, porque às vezes fala influenciadora, as pessoas meio já vêm com um estigma, mas eu também tento falar pra vencer esse estigma. Sim. Porque, e carrega também aquela ideia, uma coisa meio, os recebidos, o glamour, é chique ser influenciador. É chique ser influenciador? Como é que é o influenciador da vida real, como você? Que pergunta difícil, porque agora também tem uma coisa das categorias, né? Então, às vezes, quando eu sou contratada para um trabalho, eles te colocam num target ali, né? Então, geralmente eu sou colocada no criadora de conteúdo, que não necessariamente é colocado no influenciadora, porque eu estou criando conteúdo e não necessariamente estou influenciando alguém. Então, talvez eu acho que Mas a linha é tênue, né? Porque você também influencia, por isso que você faz publis e não sei o quê, né? Exato. Então, é muito doido. Mas eu acho, cara, eu acho que tem um lado muito legal, sim, eu adoro recebidos. Não vou dizer que é ruim. É uma delícia chegar em casa e aí você tava sem protetor solar, você abre a caixa e fala, tem protetor! Sabe? Acho super legal. Acho que tem um lado de ter um peso de responsabilidade, porque, né, tem pessoas te seguindo e tal, então acho que tem um lado meu que se preocupa com isso, de o que eu vou mostrar de legal, sabe? Se eu tô influenciando positivamente, então por isso que eu tenho essa preocupação de, sei lá, sempre falar de coisas legais e coisas que vão agregar as pessoas, tipo livro, sabe? Eu acho super legal a gente falar disso. Então, escolher muito bem os temas que eu vou abordar e uma preocupação de que partes, porque assim, eu não mostro a minha vida É isso que eu ia falar. inteira. Tem uma idealização dessa vida do influenciador, porque a gente mostra meio que a gente quer, e às vezes só mostra coisa boa, né? É absolutamente editado o que eu tô mostrando. Eu tive um pouco essa preocupação na pandemia, porque eu mostrava o Arthur cozinhando, o Arthur brincando com a Luísa e tal, e daí teve um dia que eu postei uma foto dele chorando, e eu tive que falar, gente, peraí, né, eu tava recebendo mensagem, nossa, o Arthur é super fácil, meu filho brincando de massinha gruda no cabelo. Não, ele também gruda no cabelo, é que eu tava limpando o cabelo, não dava pra eu limpar o cabelo falando, olha gente, tô limpando. Então eu fiquei meio preocupada e comecei a mostrar mais uns lados perrengue, assim, ou nem mostrar tanto só as coisas dando certo. Porque senão a gente cria uma ansiedade nas outras pessoas. Porque senão você acha, e pô, se você que vive disso também fica ansioso se comparando com os outros, É isso. todo mundo vai ficar. É isso. E eu também comecei a me perceber, sei lá, assim que o Arthur nasceu, ele nasceu 30 de outubro. Então, nessas férias de dezembro e janeiro, que tava todo mundo viajando, eu tava no puerpério. E eu olhava no Instagram, eu ia rolando e ia chorando, porque eu falava, eu tô aqui. E assim, é um momento que você fala, cara, você acabou de dar a luz. E ainda você se vê obrigado a postar coisas, assim, você não tá com cabeça pra postar, mas a sua profissão, você tem que estar lá, senão você perde seguidores, senão Então, mas isso não me pega tanto, não. Porque eu consegui separar o meu trabalho em várias frentes. Então, o Instagram não é a minha principal fonte de renda, porque eu não quero enlouquecer. Então, eu vou ficar assim, uns dias postando só repost ou postando quase nada. Eu vou ligar meio, desculpa, o foda-se pro meu engajamento. Eu vou, sabe? Você se libertou dessa Eu pressão. me libertei, porque eu vi que se eu levasse isso a sério demais, eu ia enlouquecer. Pelo meu perfil de pessoa certinha, controladora, que tudo precisa dar certo. Isso é uma baita numa roubada. Então, eu já comecei a migrar para newsletter, que não é a minha cara, né? Que é um conjunto ali de textos e pessoas. O podcast, né? Eu comecei a livro, ganhar dinheiro de outras frentes. Porque se isso daqui virar minha principal fonte de renda, eu tô ferrada. Sim. Por isso que eu tenho muito medo também. As pessoas perguntam, será que você vai um dia largar o direito e virar só influenciador? Eu falo, gente, mas eu tenho medo de depender só das redes que tem esse lado tóxico, né? Um pouco de pressão. Tem. Então. E eu tô numa super pira. A gente tava falando isso antes de entrar pra gravar. Eu tô numa super pira de usar cada vez menos o telefone. Então, lógico, eu tenho ajuda pra postar.
tanto no Instagram quanto no TikTok, no Noia, no meu pessoal. Tem pessoas que me ajudam a fazer toda essa parte. Porque se eu for gravar tudo, editar tudo, postar tudo e ainda xeretar o que os outros estão fazendo, eu fico 8, 9 horas por dia no É telefone. desesperador. Eu não quero, né? Então, eu já consigo delegar isso para outras pessoas. E também, eu não quero que o Arthur me veja o tempo inteiro no A telefone. mãe que... Virou um Não, problema. que conserta celular. A mãe que conserta celular, tipo, isso virou um trauma pra mim, sabe? Então, agora eu tô nesse movimento de usar menos, pegar menos coisa que dependa disso. E, cara, se você for pensar, eu perdi muito tempo de leitura Sim, com certeza. com telefone. Eu lia muito mais, eu escrevia muito mais. Sim. E acho que a gente tá ficando mais burro. Todo mundo, no geral. Acho que a minha concentração hoje em dia é outra. Nossa. É horrível. Eu tô quase... A minha concentração é de twitteira. Eu Não, sei tem que o um Twitter nome, eu não até tem mais botei no esse meu nome, livro. mas... Vou continuar falando que eu vou lembrar. Eu sei que o Twitter não chama mais Twitter, mas eu tô em negação. Mas meu pensamento, ele hoje em dia é blocado. Ele é muito difícil de ser... Paciência cognitiva. A gente não consegue mais ficar prestando atenção muito tempo em uma coisa. Isso é horrível. Então, virou essa é a minha noia número 1 do momento, assim. É usar menos o celular. O Arthur, telefone em casa, o tempo de tela dele é 0. Ele não pega no meu telefone, ele não mexe no meu telefone. Não tem um iPad pra ver Nunca dei iPad, ele não tem. Eu deixo ele ver televisão e ele tem um máximo que eu acho que até muita coisa que é 2 horas por dia de televisão. É o máximo que eu deixo e tem dias que ele nem liga porque ele já aprendeu a se distrair ali e tal. Então isso virou uma obsessão da minha vida, é controlar e até as outras pessoas. Tipo, eu vejo que o André adora um joguinho. E o joguinho é um perigo, porque ele não mostra nem o horário. Muito tempo, né? Você perde tudo. Em 3 horas você podia ter lido um livro, você podia ter lido... Visto série, sei lá. E eu sei que o André, ele precisa ver muita série, porque ele é diretor de fotografia. Então eu deito à noite, eu vejo que ele tá no joguinho, eu já viro e falo, escolhe aí a série. Já pra Senão tirar. a pessoa vai e não vê o tempo passar, né? E fala depois, que merda. Às vezes eu fico assim, né, no TikTok. Eu também. Falo, gente, que Super. perda de tempo. E a gente usa como desculpa, né? Eu tô fazendo uma pesquisa. Não, eu sei que eu tô só... Eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo fulano porque eu quero chamar pro podcast. Eu sei, eu me vejo mentindo também. Total. Estamos com Amigo, o tempo tem um curto, tem... Pronto. Estamos com o tempo curto aqui, então eu vou pular umas perguntinhas. Eu não paro de falar, né? Não, mas você como podcaster sabe que é bom isso, né? O problema é quando faltam perguntas. Tipo, você gosta de ler sim. Já que o nome do podcast aqui é Daria um Livro, a gente quer saber se tem alguma história legal, interessante, engraçada. Qualquer história, não precisa de fato ser a história de um livro. Tem a de ontem. Então, essa que eu quero chegar, que você vai contar pra gente, então. Ai, gente, eu não tô bem da cabeça. É o celular. Mas o que aconteceu ontem? Ontem, a gente tem o meu carro e o carro do André. E a gente só tem uma vaga em casa. Então, Gente, tava uma vaga. vocês nunca podem estar os dois em casa. Não, a gente usa o estacionamento da frente. Então tá sempre um carro no estacionamento e um carro na nossa garagem. Aí o primeiro que acorda pega o carro da garagem e o outro fica com o carro do estacionamento. Entendi. Essa é a regra, não importa de que carro que é. O André acordou, sei lá, 6 da manhã pra gravar. Eu acordei mais tarde, fui até minha mãe. Então ele saiu com o carro da garagem e eu saí com o carro do estacionamento. Fui pra minha mãe. Pera, vamos matar? Pera, que eu não tô aguentando. E ele é muito bom. Ele vai em você na nossa cara, vai. Ele é muito bom. Ele é invisível. Eu matei? Talvez. Acho que eu matei. Tá. Mas ele sumiu também, Ele morto. sumiu. Ele viu que eu sou ameaçadora. Aí eu voltei da casa da minha mãe e parei na garagem de casa. Subi, tomei banho, me arrumei pra gravar. Eu gravava 2 episódios. Eu gravei 2 episódios ontem. Quando eu fui pegar o carro, eu esqueci que ele tava na minha garagem. E eu fui pro estacionamento. Cheguei lá, falei, oi, meu carro. Ele, qual o carro da senhora que tá aqui? Eu falei, o carro tal. Ele falou, tá bom. Falei, o carro tal, cinza. Ele foi, desceu, me trouxe o carro tal. Entrei no carro, virei aqui, virei ali. Quando eu tô na Rebouças, eu comecei a procurar o fio do carregador. Eu falei,
O André tirou o fio do carregador, eu olhei, tava tudo limpo. Falei, imagina, tem sempre um papel de chocolate, um resto de não sei o que da criança e tal. Eu olhei pra trás, tinha um guarda-chuva xadrez. Eu falei, meu Deus, não é meu carro. Eu olhei aqui, tinha uma barra de cereal. Aí abri o porta-luva, tinha outro guarda-chuva vermelho. Imagina, eu sou contra guarda-chuva, eu odeio guarda-chuva. Eu só uso capa de chuva, eu sou contra, eu milito contra o guarda-chuva. Aí eu mandei um áudio pro André, eu tô num carro que não é meu, o meu carro sumiu, e comecei a voltar pro estacionamento. Liguei lá no pessoal do estúdio e falei, gente, vou chegar atrasada, porque eu peguei um carro que não é meu. E cheguei no estacionamento cheia de razão, né? Imagina a pessoa chega querendo sair com o carro dela e não tá lá. Não, e aí falaram que era de uma velhinha super brava o carro. Aí, bom, cheguei lá, falei, gente, não é meu carro. Aí o cara virou e falou assim, então o carro da senhora não tá aqui. Eu falei, roubaram meu carro. Aí, André, e ele gravando, né? Roubaram o nosso carro no estacionamento, você acredita? E aí o cara, que já sabe que eu sou totoca, ele falou, será que não tá na casa da senhora? Porque a senhora lembra que a senhora saiu aqui de manhã e aí a senhora não voltou. Aí eu falei, o que eu fui fazer de manhã? Eu fui levar o Arthur na escola? Cadê meu filho? Aí me deu uns 5 minutos, perdi a criança. Aí eu lembrei, não, o Arthur tá na casa do pai. Ai, gente, juro, é muito cansativo ser eu. O Arthur tava na casa do pai, o pai levou pra escola. Eu lembrei, fui na minha mãe. Aí fiquei roxa. Falei, ai, moço, tá em casa. Ai, desculpa. Toma um carro. Ai, você me perdoa? Ele falou, não, tudo bem, a correria do dia a dia, né? Tá todo mundo sobrecarregado. Aí voltei em casa, eu olhei e o carro tava ali. E aí a piada maior é que eu falei pra todo mundo do estúdio que eu ia chegar super atrasada e tal. E o meu atraso com tudo isso foi de 4 minutos. Não, juro por é que Deus. você é muito pontual, né? É ridículo. O meu ia ser de 2h30. Não, com tudo isso, era meio-dia que eu gravava. Eu cheguei 12:04. Tava todo mundo rindo. Isso eu preciso melhorar, socorro. Maravilhosa história. Agora vamos para uma parte do programa que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Conte para nós livros que te marcaram, que você leu recentemente, que você gostou. Você já começou o do Rafa? Não. Eu quero indicar esse. Indica. É um livro infanto-juvenil, mas se você não é infanto-juvenil, do Rafa Montes, você também vai gostar. Porque tem um lado muito lúdico, sabe? Como é que chama mesmo? Da mágica, né? O mágico. Peraí, eu fui no lançamento de ontem, mas... A Mágica Mortal. Mágica Mortal. Já li um outro dele, que é o do Canibal, que também é... Jantar Secreto. Jantar Secreto, que também é maravilhoso. Mas... tô amando esse livro. Aí um que eu vou indicar, que eu também li recentemente, foi o da Vovó Rita, a outra biografia. Ah, eu quero ler. Que também é muito lindo, muito sensível, muito emocionante. E comecei o Não Pise no Meu Vazio, da Ana Sui, que chegou lá em casa. Eu adoro ela. Assim. Ela tá bombando, fazendo muito sucesso. Então, queria indicar. E de um livro, assim, um livro na adolescência, mais... jovem, um livro que te marcou muito, assim, que você indica pra todo mundo. O Estrangeiro. Do Camus. Nossa. O Estrangeiro foi... Eu acho que foi o primeiro livro que eu senti um mal-estar e que eu fiquei feliz. Ele causa mesmo. Nossa, eu achei muito bom. A indiferença dele. Pelas coisas. Sabe? E você querer fazer alguma coisa por ele e não poder. E você se colocar naquela situação... Então, eu acho que O Estrangeiro foi um livro muito forte, assim, pra mim, sabe? Tem um livro muito legal, que é meio que se fosse a continuação do Estrangeiro, que é escrito por um autor árabe, se eu não me engano, que chama O Caso Mersot, que é como se fosse o irmão do árabe que foi morto pelo protagonista do Estrangeiro, falando a perspectiva deles. É muito bom. Ai, eu vou querer. O Caso Mersot, muito bom. Tá. Indico. Agora vamos para uma parte do podcast que eu adoro, que é o ping-pong literário. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Ai, não. Eu sou péssima Um personagem histórico que te inspira, assim, da história do mundo. Uma pessoa famosa. A Oprah. Oprah. Eu amo a Oprah. Um livro que você gostaria de ter escrito? Ai, como chama aquele do Pedro Mairal, que eu fiquei obcecada? A Uruguaia. A Uruguaia. Uma grande inspiração na sua vida. Pessoal, assim. A Vovó Rita. Um destino que você amou conhecer? Turquia. Amo. Você abandona uma leitura que não tá muito legal? Sim. Com peso. Não, assim, eu demoro muito pra fazer isso. Mas aí o André me incentiva. Porque eu fico assim, não, que ele foi não sei aonde. Você fica chata, né? Aí reclamando. ele fala, cara, para de ler. Aí eu acho que ele me faz fazer isso.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente. Puta, não lembro o nome de nada que eu assisti. Ah, eu tava assistindo um agora, que é um resumão de todos os líderes de seita, que tá na Netflix. Não vou lembrar o nome, gente, mas põe aí, seita. Netflix. Eu acho que é os grandes líderes, uma coisa assim. Ele pega todos, Charles Manson, aquele que usava sunguinha super forte, todos, os mais... Gostei. E aí curioso. eles traçam o meio psicológico de todos esses líderes de cultos e seitas e tal. Comida que ama? Estrogonofe. Amo. Eu não como mais porque eu não como mais carne. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Meu pseudônimo, acho que Teodora. Teodora? É. Seu gênero literário preferido? Eu gosto muito dos cronistas. Eu sou muito da crônica. O que você está lendo agora? O Rafa Montes. E qual será a sua próxima leitura? O seu. Aê! Gostei! Mas eu também vou te dar um presente. Tem mimo? Tem mimo. Gente, a gente vem aqui e ganha você mimo. gosta de recebidos? Eu adoro. Um livro que eu comprei pensando em você. Vamos ver se você gosta. Espero que você não tenha lido. Não, eu acho que eu não sou tão leitora igual você. Não li. Não? A Vida Mentirosa dos Adultos, Helena Ferrante, que, a meu ver, tem tudo a ver com você, É uma vai. indireta? Eu Pra amo. todos nós. Obrigada, amigo. Da Helena Ferrante, que E é ó, um tá aqui o sucesso. seu prêmio. Mentira, da Sofia, porque você já tem. Tá aqui porque eu já tenho. Mas o Na Kibe próxima 2 live. eu guardo pra Isso. você, que daqui Não, a eu pouco vou no tem Kibe lançamento. 2 por aí. Pra não deixar miar o lançamento. Uhum. Camila, minha querida amiga, muito obrigado pela sua conversa. Dei muita risada, chorei, foi uma conversa muito boa. A gente riu e chorou. Aham. Ai, que A gente é completo, intenso. né? Que A loucura. gente tinha que ter um podcast nosso, né? Vamos fazer. Vamos, é só você... O Bruno autorizar a gente fazer. Ô Bruno. Bubu, Faz pensa aí. aí, faz, planeja e Faz chama aí. nós. Marca. Um agradecimento especial ao Iguatemi, dele, toda a equipe de produção On The Nose e edição Space House, que tornaram esse episódio possível, e assistência de Catarina Matavelli. Semana que vem tem mais episódio do Daria um Livro, todas as terças, com um convidado especial pra você. Camila, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que ficou aqui até o final. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.